E vem conferir a crítica de Burn the Witch 0.8. E lançou na última semana de 2023 o anime Burn the Witch 0.8. Eu queria fazer uma recapitulação e te ajudar a saber qual ordem cronológica você tem que saber antes de realmente entrar nessa crítica. Bom, para quem não sabe, Burn the Witch é escrito pelo autor Tite Kubo, que é o autor de Bleach. E assim que ele terminou Bleach, ele já anunciou que iria lançar um mangá em one shot em 2018 chamado Burn the Witch. Ele lançou, fez sucesso, deu uma boa crítica, as pessoas gostaram da obra, e logo depois já anunciaram que iriam fazer uma adaptação para anime. E uma adaptação foi curta, foi no estilo mais de filme, foi em 3 episódios, se eu não me engano, lançado em 2020. Todo mundo achou que essa adaptação iria adaptar esse one shot, e não foi isso que aconteceu. Essa adaptação continuou a história, pois a depois do one shot. Então, para você que está meio perdido, você deveria ler o one shot e depois assistir os episódios para poder saber como a história continua. Inclusive, o filme não tem final, essa continuação não teve final. Eles prometeram que ia continuar, só que aí anunciaram que o Bleach ia voltar para sua última temporada, o Kubo foi lá, e ele já falou que futuramente ele ia voltar para essa obra. Bom, com o Bleach voltando e fazendo muito sucesso, eles resolveram anunciar que vamos fazer uma adaptação de mais Burn the Witch. E no começo eu fiquei muito empolgado, achando que seria uma continuação da obra. Mas não é isso que acontece. Burn the Witch, esse filme 0.8, na verdade, ele vai adaptar esse one shot. Então, para você que tá meio perdido, a ordem de assistir as coisas de Burn the Witch é: você tem que assistir essa versão lançada em 2013, no final de 2013, que é o 0.8. Aí, que adapta a parte do one shot, e aí depois assiste os filmes, e aí você segue essa ordem cronológica. Eu espero que um dia o Kubo continue, porque essa obra, apesar de não ser a melhor obra do mundo, ela é muito interessante e vale sim a leitura. Vale sim o seu tempo, porque ela é um potencial futuro, se o Kubo continuar essa obra mesmo, muito grande. E pra mim, Burn the Witch mostra o melhor e o pior que o Kubo consegue fazer nas suas obras, e eu digo isso especialmente de Bleach. Se você pensar na obra em questão de aspecto de universo, construção de mundo, como o universo é rico, como ele consegue se preocupar com a fauna do lugar, com a flora do lugar, com as criaturas do lugar, com a Londres invertida, tudo isso é muito bem feito. Visualmente é um universo fantástico, muito rico. E até os personagens principais são interessantes. Tem um certo carisma, tanto visual, ele consegue trazer um carisma visual, como na personalidade dela que chama atenção. Mas tem uma outra parte que eu não gosto, que seria a parte que enfoca mais na comédia de Bleach, na comédia de Burn the Witch, de como a parte do Balgo, do amigo dele, que é um plot super interessante, mas o personagem é tão insuportável que você, como público, acaba não tendo relação nenhuma com eles. Mas vamos começar devagar. Quero falar um pouco do universo de Burn the Witch. Burn the Witch, que eu já trouxe vídeo aqui pro canal, eu vou deixar no final pra você que tem curiosidade ver minha opinião sobre Burn the Witch como um todo. Ele começa, esse one shot, esse 0.8 trazendo coisas novas. Porque pra quem não sabe, o Kubo aproveitou que agora ia ser um filme um pouco maior, de 28 minutos, e a partir daí ele conseguiu trazer novos elementos. Conseguiu, de novo, expandir mais seu mundo. Você vê que o Kubo é um cara que ele é apaixonado pelos universos que ele cria. E a partir daí, já que ele é apaixonado por esses universos, você vê que ele foca e pensa. Então, por exemplo, tem uma parte que eles vão pegar um ônibus, isso não existe no one shot. Aí você vê que é um dragão, que é um dragão gigante. Quando você vai colocar no final, eles têm que pegar o morango, né, a uva em cima da criatura, tem que escalar o dragão, a parte da árvore fica na sua cabeça. Tem uma brincadeira e uma linguagem de meio ambiente com os dragões, e como os dragões conversam com o meio ambiente, que é super interessante, super relevante, e que se o Kubo conseguir futuramente trabalhar isso muito bem, de dragões de extinção, porque eles mencionam isso, misturando a natureza junto com as criaturas, pode dar uma linguagem muito boa, atual e boa pra obra. Mas o Kubo tem que trabalhar bem isso, a parte de narrativa dele sempre é muito problemática. Em Bleach chegou um ponto que ele tinha um problema de desenvolver narrativas, isso era um problema. Visualmente ele entrega muito, na parte narrativa ele falta um pouco. E aqui você sente um pouco isso. Você vê que na parte visual é interessante, é rico, é legal, ver a roupa de pessoas que não podem relar em pessoas com dragão, é tudo tão bem pensado que parece que ele sempre pensou nessa obra pra chegar até aqui. Visualmente a roupa da escola é muito boa,
legal, cria uma linguagem própria para aquilo. A Noelle e a Nini-chan são duas personagens interessantíssimas, porque elas são bem diferentes, e aí isso cria um bom carisma, uma boa piada, uma boa ligação entre elas. A Nini sendo alguém super estourado, uma idol super famosa, e a Noelle sendo alguém que ela é mais na dela, mas parece ser brava, mas ela é fofa até certo ponto. Ela é aquela pessoa que ela sente muito pelas suas amigas, e isso é muito legal. Mas aí, como eu falei, essa parte é interessante, o universo é rico, ele chama a sua atenção, o conceito de uma Londres invertida é muito boa, os dragões visualmente são impecáveis e muito bonitos, e na animação ficou muito bem feito. A animação, inclusive, é um show à parte, é muito linda a animação, realmente é algo que você assistiria e ficaria bonito de se ver no cinema, numa tela grande, pra você ver de como é bem feito, e a técnica, o design que o Kubo traz para seus personagens ajuda muito a ter esse destaque como um todo, mas na parte de realmente como a história é desenvolvida me incomoda um pouco. Na parte de como o Balgo entra, na parte de como a comédia dele é usada, na parte das falas que usam em cima dele, eu acho que não é bem feito, não é bem trabalhado. O Balgo é um personagem que você olha e você pensa, ele morreria agora, ele não faria falta nenhuma. E isso é um problema, porque ele é um dos protagonistas da história, e não é nesse curta que você sente isso. Se você assistir os outros 3 episódios, você torce pra ele morrer o tempo inteiro, porque ele é um personagem muito chato. E você vê que ele vai ser um interesse romântico, um interesse amoroso da Noelle. Então ele teria uma participação muito grande a partir dali. E isso me incomoda demais, porque ele é um personagem muito chato. Já o cachorro dele já é mais interessante, é uma criatura que você vê que chama mais atenção. Então isso eu gosto bastante. E realmente é um universo que chama atenção. No fim, Burn the Witch tem uma ótima animação. Tecnicamente é muito bom. Uma trilha sonora que não é tão marcante assim, mas a questão de animação é bom, bem feito, é muito fluido a animação como um todo. Tem uma sequência de ação que não é tão impactante assim como poderia ser. Até na parte do visual dos personagens. Eu gosto muito das cores que ele usa. E usa muito a tonalidade do verde e também do preto e do vermelho, porque a escola é assim. E também ele brinca muito com o visual de Londres, saindo de visuais padrões que normalmente animes usam. E isso eu gosto bastante. Mas a parte do Balgo com seu amigo, essa parte da história, você vê que falta um pouco mais. E por isso que eu falo que Burn the Witch é o melhor e o pior do Kubo. Visualmente, impecável. Personagens que, de primeira vista, você quer saber mais sobre eles. Um universo que é rico, um universo que é interessante, que bem explorado pode criar uma grande obra e até uma grande crítica. Mas na parte da história você vê que ele ainda é um pouco capenga, em como apresenta alguns personagens e como consegue fazer com que você crie raiva de um dos protagonistas. E até um subplot interessantíssimo que tem nesse filme, nesse curta, pode ser assim, não é bem trabalhado assim. Concluindo, Burn the Witch 0.8 foi o que eu falei. Ele mostra o melhor e o pior que o Kubo consegue te entregar. O melhor em questão de visual, o melhor em questão de você querer saber mais sobre aquele universo, querer cair de cabeça e saber realmente tudo que aquele universo pode te entregar. E o pior em questão de narrativa, de alguns personagens secundários, de algumas piadas que não funcionam de maneira nenhuma. No fim, pra você que quer passar o tempo, vale a pena. Eu espero que ele continue porque tem um potencial gigantesco. Mas nesse momento, eu ainda acho que ele tem que entregar mais do que ele mostrou até agora. Ele mostrou que ele tem um potencial, mas tem que ir além disso. E por isso que eu fecho o curta/filme de Burn the Witch 0.8 com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Burn the Witch 0.8? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.